Portugal deve compensar as ex-colónias. Segundo, é um debate que a SIC Notícias fez. Ninguém, Eduardo. Teaser dos primos, ainda não. Já vamos ver isso, espera lá. Pois talvez. Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso. Numa semana em que assinalaram os 50 anos do 25 de Abril, um dia que ficou para a história. Eu juro que estes debates são só trazidos pelos mídias portugueses. Tipo, ninguém realmente com 2 dedos de testa quer quer recompensar as ex-colónias pelo que aconteceu. Nem as próprias ex-colónias que passam cá a vida. O Lula está cá sempre. Ninguém quer isto. Com provavelmente uma das maiores os mídias portugueses sempre em Lisboa, mas que também ficou para a história pelo encontro no CCB, Centro Cultural de Belém, ao fim da tarde, em que os presidentes de todos os países que tiveram, de língua oficial portuguesa naturalmente, que tiveram a independência depois do 25 de Abril, estiveram presentes numa cerimónia conjunta a convite do Estado português. Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, Guiné e Timor. Mas todo este dia ficou também marcado por uma polémica que tinha nascido 2 dias antes, de forma surpreendente, pela voz do Presidente da República, levantando o tema das eventuais reparações que podem ou não ser... Mas a questão é, eu não sei o que é que o Marcelo disse exatamente, bro. Porque eu não ouvi essa declaração do Marcelo. Um tema que é muito discutido em alguns países europeus, como França, Bélgica, Holanda, Alemanha ou o Reino Unido, mas que em Portugal só era de vez em quando abordado e de forma tímida e quase nunca pelas entidades oficiais, apesar de no passado já ter havido algumas declarações do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Mas agora o tema irrompeu na discussão nacional e irrompeu também pelas comemorações do 25 de Abril na própria Assembleia da República. Imaginem, eu li a passagem, estás a ver? Partidos. Pois, eu acho que foi isso que dizerem qual era a sua opinião sobre o caso. É isso que vamos tentar discutir aqui e tentar, sobretudo, explicar um pouco. E convidámos para este debate a Juliana Miranda, que é correspondente do Folha de São Paulo em Lisboa, é comentadora da SIC e esteve no jantar com o Presidente. É correspondente. Explicar um pouco. E convidámos para este debate a Juliana Miranda, que é correspondente do Folha de São Paulo em Lisboa, é comentadora da SIC e esteve no jantar com o Presidente da República, João Pedro Marques, que é historiador e colunista do Observador, a Graça Fonseca, ex-ministra da Cultura pelo Partido Socialista, e o Paulo Núncio, que é líder parlamentar do CDS. Juliana, eu começava por ti, tu estiveste no tal jantar conversa de 4 horas com o Presidente da República, que levantou este tema, mas levantou muitos outros temas. A primeira coisa que eu gostava que nos explicasse é qual foi o registro dessa conversa. Era tudo... Por que a senhora tem um polvo de Lego agarrado ao pescoço? Tudo em on, havia offs. Porque, entretanto, aconteceu uma coisa que não é comum, é que foram passando áudios com partes dessa conversa para várias redações, como se nós fôssemos convidados a também fazer notícias sobre o que lá se passou. Como é que foi? O que é que estava combinado com o Presidente? Muito boa noite. Antes de mais nada, entender que esse é um encontro habitual do Presidente da República com os correspondentes estrangeiros. Marcelo Rebelo de Sousa faz isso desde 2016, esses jantares. Aliás, os políticos portugueses gostam muito de encontrar os correspondentes à refeição. Antônio Costa fazia isso também. Luiz Montenegro teve um pequeno almoço com a imprensa estrangeira antes de sequer ser candidato. Então, enfim, existe essa tradição dos correspondentes estrangeiros estarem à mesa com os políticos. Mas nunca teve um impacto destes? Não, porque em geral são sempre longos e o modelo desse jantar e entrevista foi o seguinte. Marcelo Rebelo de Sousa disse, eu não vou fazer declarações, não vou fazer uma introdução, vamos começar já com as perguntas. Isso antes da sopa, digamos assim. E foram 50 minutos respondendo a uma pergunta só. E no início, nós perguntamos, senhor presidente, como vai ser... A pergunta começou antes da sopa e acabou começou quase a sobremesa, foi essa a dinâmica. Mas nós perguntamos, senhor presidente, vai ser tudo em on, vai ser em off, como é que nós vamos fazer? Porque é habitual que nesses encontros haja, enfim, bastidores e que isso seja em off. Nesse caso, o presidente disse, nós faremos tudo em on, o que for em off, eu digo. E houve efetivamente 2 pequenas partes em off. Mas que não eram estas. Que não eram estas e que não eram, enfim, não eram estas e que o conteúdo não era assim. Então, e esta pergunta surge como? Ao contrário das declarações, por exemplo, das gêmeas ou sobre da relação com os filhos, não foi uma coisa espontânea do presidente. Marcelo Rebelo de Sousa fez uma comparação entre Antônio Costa e Luiz Montenegro de forma espontânea. Sobre as gêmeas, a mesma coisa. Ele ia ser perguntado, mas se adiantou. No caso
da colonização, ele foi perguntado por uma jornalista portuguesa que é correspondente internacional da agência Reuters, Catarina Demônio, que tem um histórico de reportagem sobre esse tema. Ela é autora de um documentário sobre o passado, sobre a sua própria família, sobre o passado dela... escravocrata da própria família, em que ela investiga e mostra como houve algum benefício, enfim, da família, e analisa essa questão do passado colonial português. Certo. E a partir daí, Marcelo Rebelo de Sousa responde aos jornalistas sobre essa questão. Então, ele foi instado, não foi uma declaração espontânea. A Reuters foi efetivamente o primeiro órgão de comunicação social a pegar nesse tema, porque os correspondentes estrangeiros é uma dinâmica muito diferente dos jornalistas portugueses. Em geral, cada um pergunta o que é de interesse do seu país. Eu perguntaria das gêmeas, porque são luso-brasileiras. No caso, era a pesquisa dela, é a área que ela se interessa e algo que a Reuters também acompanha. Então, nesse ponto, foi algo que eles pegaram primeiro. E como eram 4 horas de conversa, evidentemente, cada país, cada órgão de comunicação social foi pegando, enfim, aquilo que era o mais interessante. Mas só deixa-me... Foi a primeira vez que tu tens estado sempre nesses jantares com o Presidente da República, nos últimos anos, foi a primeira vez que este tema das colónias e das eventuais reparações lhe foi colocado nas vossas conversas ou não? Dessa forma, sim. E principalmente em ONU. Porque vale lembrar que Marcelo Rebelo de Sousa falou muito do que ele disse nesse jantar no próprio parlamento. Ele disse no parlamento português. Então, a própria repercussão para nós foi... Já tinha dito no 25 de Abril em 2021 e também em 2023. Por causa daquela... E diz-me uma coisa, só para perceber melhor. Embora tenha havido alguns offs, depois acabaram por divulgar o áudio integral da reunião. Eu não sei quem acabaram por divulgar, assim. Porque desde... Bem-vindos a 2024. No momento que essas informações saíram, os jornalistas estrangeiros passaram a ser muito procurados pela comunicação social portuguesa, que estava incrédula que estava acontecendo. Houve uma reportagem que chegou a dizer o alegado encontro do presidente da República com os jornalistas estrangeiros. Tudo bem duvidar das declarações dele. Agora, do encontro, nós temos fotos. Então, perguntar aqui, o João Pedro Marques. O João Pedro Marques é historiador, é uma das pessoas que mais tem escrito em Portugal sobre o tema da escravatura, que também tem mais escrito em colunas muito regulares no Observador sobre este tema das reparações e tem contestado muito, eu não sei se lhe posso chamar uma nova historiografia ou uma nova tendência da história. Como é que chegámos aqui, malta? Como é que chegámos aqui enquanto humanidade, em que estamos a reparar coisas que aconteceram há 500 anos e que ninguém genuinamente tem culpa? E mesmo aquelas que aconteceram há 50, as ex-colónias não beneficiaram com a metrópole, não? Fomos só nós. Em relação às colónias, corrija-me se usar algum termo técnico. Está muito bem. Agora, o que eu lhe queria perguntar e acho que já na minha introdução disse isto um pouco, este tema, e quem leia jornais internacionais vê como isto é muito discutido em França, é muito discutido em Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, etc. Alemanha, e às vezes não é só com colónias. Por exemplo, o Reino Unido tem uma discussão muito longa com a Grécia, não é? Muito antiga, por causa nomeadamente dos mármores do Parthenon, e há outras situações dessas, não só com aquilo que nós, da nossa cabeça, são chamadas as colónias. O que é que isso foi de diferente? Os italianos agora vão ter que compensar Portugal por causa do Império Romano, daquilo que aconteceu durante o Império Romano. É que imaginem, a história está cheia destas cenas. A história está tão cheia de países invasores ou nações invasoras que entraram em determinadas regiões e escravizaram. Impérios romanos, a Mesopotâmia, os persas, todos fizeram isto. Todos escravizaram Malta. E pior que isso, todos roubaram as regiões. O Egito, então, todos. Portanto, isto é uma estupidez. Preocupou ou chocou? A mim, pessoalmente. Eu já tinha escrito o ano passado, contestando fortemente aquilo que o Presidente tinha dito no... Os espanhóis, daqui a bocado estamos a pedir aos espanhóis para nos indemnizarem. Isto depois são indemnizações sem fim. Quando da visita do Presidente do Brasil, Lula da Silva, resolveu pedir desculpa pela escravatura ao Brasil. Que estupidez. E isso prontificou e que Portugal... É que a maior parte dos escravos nem eram do Brasil. A maior parte dos escravos vieram da África. Porque não pedir desculpa aos países africanos. Então.
E até eram os próprios africanos que traficavam os próprios africanos. Grande parte das vezes. Eram eles próprios que negociavam com os portugueses e vendiam o seu próprio povo. Portanto, isto é uma idiotice. Ficava a assumir as responsabilidades. Eu acho isto, do ponto de vista histórico, é absurdo e é inaceitável. Agora deixa-me só dizer uma coisa. No passado, eu penso que foi mais... É que ninguém aqui está a defender a escravatura, como é lógico. Era uma coisa hedionda. Toda a gente sabe isso. Agora, para quê? Reparar o quê? O que aconteceu há 500 anos? Vamos reparar o quê? Vamos reparar tudo o que aconteceu na história agora, de repente? Uma vez, desculpa, por causa da expulsão dos judeus. Não tem comparação as duas coisas. Não tem comparação as duas coisas. É lógico que não. Meu. E a comparação não é só porque estamos a falar de séculos diferentes? Não só. Aqui o que acontece é o absurdo de estar a pedir desculpa a um país que era, de facto, foi, efetivamente, o campeão da escravatura. O Brasil. O Brasil. Era assim que era. Não sei se foi assim que foi qualificado pelo maior abolicionista da história, que é o William Wilberforce. O Brasil era the champion of slavery. E, portanto... Mas slavery de quem? Quem estava no Brasil, os escravos, corrijam-me se eu estiver enganado, mas grande parte das pessoas que foi escravizada no Brasil vieram dos países africanos. Certo? Os escravos que se levaram... Pois, exatamente. Levaram-nos da África para lá. Não foram os indígenas que andámos a escravizar. Esses matámos. Pronto. É assim, é como eu digo, ninguém tem dúvidas que os descobrimentos não são a história mais romântica da humanidade. Portanto, quem é que temos que recompensar? Não é o Brasil, com toda a certeza. São os países africanos. Quanto muito. Como é que a um país que está profundamente envolvido, que é todo ele ligado à escravidão, ao tráfico de escravos e à escravidão, como é que Portugal assume as responsabilidades? Quer dizer, isto aqui é tudo muito mal explicado. Certo. E agora, colocou em 2023 Portugal numa posição, enfim, muito instável, porque houve logo, evidentemente, pessoas que procuraram, não apenas no Brasil, mas em Moçambique. Mas atenção que essa cena do fim da escravatura em Portugal tem muito que se lhe diga, malta. Porque reparem, isso é só diz isso quem não está a ver Equador no Patreon. Vocês deviam ver Equador no Patreon comigo para perceberem que a escravatura em Portugal durou até muito mais tarde. Não era uma escravatura de papel, mas era uma escravatura implícita. Aquilo que nós fazíamos em São Tomé e noutras regiões eram remunerados, mas ninguém os deixava ir embora e os contratos estavam sempre a ser renovados e de repente eles não queriam ir embora, mas queriam. Ou seja, é um bocado... que era necessário ir além. Mas quer dizer, nada disto está assente em coisa nenhuma sólida, nem está aparentemente coordenado com o governo. Não foi a série, não foi com o governo anterior e com este eu presumo que também não. Não, este não estava de certeza. De certeza absoluta. E, portanto, agora o Presidente volta ao tema e volta ao tema de uma forma ainda mais veemente. Assumir responsabilidades pelos crimes. Quais crimes? O que é que isto quer dizer? Certo. A própria noção de crime é qualquer coisa que muda ao longo do tempo. O que aplicada, por exemplo... Como historiador sabe que muitos outros países, para nem sequer falar só de Portugal, às vezes olhando para a história, nomeadamente situações que ocorreram em territórios estrangeiros, sejam eles colónias ou não, às vezes assumem que houve situações de crime, nomeadamente até em guerras e etc. Mas eu não contesto. Há vários casos de vários países. Não, eu não contesto que tenha havido crimes. Ricardo, não contesto. Caramba, mano. Vocês sabem o que é que os japoneses faziam durante a Segunda Guerra Mundial? Tipo, malta, por amor de Deus. Por favor, é que vamos estar a desatar a pedir a todos compensações? É que isto é uma javardice, sem fim. As atrocidades que não se cometeram nas guerras. Como assim crimes? Crimes de quê? Agora, relativamente à questão da escravatura, o que acontece é que hoje em dia para nós é um crime óbvio e que para os homens do século XIX e do século XIX em diante é um crime óbvio e penalizável. Para os homens do século XVII não era. E o que o Império Mongol fez, por exemplo, também? Malta, Jesus Christ. Portanto, Portugal vai assumir responsabilidades por coisas que não eram crimes. Então... Vai penalizar pessoas que não podem ser criminalizadas porque não eram... E os descendentes dessas pessoas por coisas que não eram consideradas crimes. Isto, do ponto de vista lógico, histórico, e eu penso que inclusive é jurídico, não tem ponto se lhe pega. Não. E, portanto... Se eu critiquei o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa em 2023,
com maior veemência tinha que o criticar agora. Claro. Sim. Grande João Fonseca, Pedro, o Partido pá, Socialista tem toda a razão. acha que esta discussão tem sentido. Aliás, o ex-ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, chegou a defender que se fizesse um levantamento, pelo menos das obras de arte que existem em Portugal e que vieram das ex-colónias, e isso também é uma forma de tentar reparar algumas falhas do passado. Acha que Marcelo Rebelo de Sousa foi longe demais ou acha que verdadeiramente esta é uma discussão que tem pernas para andar? Acho as duas coisas. Boa noite. Por um lado, acho que há várias coisas erradas, na minha perspectiva, na forma como o Presidente colocou o tema. Já tinha achado isso nos 49 anos do 25 de Abril, embora no Parlamento, não num jantar enquanto come uma sopa e uma sobremesa. Olha lá, corrijam-me se estiver enganado, mas os espanhóis não têm merdas nossas também, e os franceses e todos os outros que levaram daqui. Isso foi devolvido? As merdas que o Napoleão levou foram devolvidas? Ou ainda continuam lá? Mas agora ainda acho pior. Acho que está errado o tempo. Ocorre a poucas horas das celebrações dos 50 anos do 25 de Abril, a poucas horas do encontro importante que o próprio Presidente da República promoveu de receber o chefe de Estado da comunidade de língua portuguesa. Provavelmente foi por isso tudo que o Presidente achou que era oportuno. Não sei, porque depois não me referiu nesse fórum. Pois. E, portanto, há aqui um tema que é um tema de coerência, já lá vou. Mas também acho que está errado do ponto de vista, na minha perspectiva, do lugar. Acho que o tema que estamos a discutir é muito complexo, é muito divisivo, requer reflexão, requer, na minha perspectiva, recato institucional. Os países que o têm feito, têm-no feito de uma forma bastante institucional. E, portanto, não me parece que seja o lugar certo. Mas é um assunto que tem que ser tratado pelos políticos? Na minha perspectiva, sim. Ou seja, acho que é um tema que, a nível de Estado, e muitos países que aqui já foram referidos, que têm feito esta reflexão, têm-no feito, não é por acaso, que é o Presidente Macron que assume a liderança de uma decisão de França de iniciar... Por acaso, sim, o Napoleão chegou a Lisboa. Chegou. Depois foi o exército inglês, em conjunto com as forças rebeldes. O Porto não. Mas foi o exército inglês em conjunto com as forças rebeldes que correram com eles daqui. Ele não chegou a entrar em Lisboa, achava que tinha chegado a entrar em Lisboa mesmo. Não houve um exército anglo-francês nessa altura. Não é anglo-francês, desculpem. Luso-francês nessa altura. Uma divisão luso-francesa no exército de Napoleão. Eu acho que houve. Precisamente porque os franceses entraram por aqui adentro e levaram esta merda toda. Inclusivamente as tropas. Iniciar um processo de devolução de obras de arte. Sim, foi um general de Napoleão, certo. Portanto, estamos a falar do chefe de Estado. Mas como ex-ministro da Cultura, esse tema da devolução, troca, circulação, é um tema que os Estados que um Estado como Portugal deve olhar para ele como uma possibilidade? Só para terminar, o que me parece é que há um tempo, há um lugar e há um modo para fazer esta discussão. E acho que este não é a forma certa. Por outro lado, só terminar, há um tema de coerência, porque precisamente como a Angela dizia, quando o tema é colocado no âmbito do encontro com os jornalistas, mas não é colocado precisamente no fórum onde estão os chefes de Estado todos reunidos da comunidade de língua oficial portuguesa. Certo. E mais, eu também questiono outra coisa, que é se o Presidente há um ano coloca o tema no Parlamento, com a presença na altura do Presidente Lula da Silva, a minha pergunta é o que é que fez durante este último ano. Porque o Presidente da República pode e deve, e tem-no feito, em temas, aliás, importantes. É o caso do política sem abrigo, só para dar um exemplo. O Presidente da República pode e deve levantar de questões nacionais e depois tem comissões, tem conselhos que promovem a reflexão. E, portanto, se o tema é importante, e atenção, eu acho que é também importante discutir. Eu acho que nós devemos discutir com transparência aquilo que é a história da colonização. Paulo Lúcio já deve estar a saltar da cadeira para dizer isto. Respondendo à pergunta dos bens culturais, penso exatamente o mesmo. Ou seja, vamos ver, os países que têm-no feito, e de facto França é o exemplo mais conhecido porque é muito estruturado, mas a verdade é que se nós olharmos para exemplos como a Alemanha, a Holanda, a Bélgica e de facto França... E o Reino Unido também já tem... O Reino Unido com uma política um bocadinho diferente. Sim, mas agora devolveu umas coisas ao Ghana, quer dizer, sim, está numa... Certo, tem uma Ricardo, posição. Mas o que eu quero aqui destacar é o seguinte, é que todos estes países têm... Mas a França está a devolver coisas a quem? É isso que eu quero perceber. A quem é que a França está a devolver coisas?
uma infraestrutura que foi pensada... Às colónias africanas? É isso? A quem é que eles estão a devolver coisas? Pensada e refletida a nível dos órgãos de soberania sobre como fazer. Claro. A França ou a Holanda têm comissões que basicamente o que fazem é avaliam perante um pedido de restituição, é feita a avaliação da proveniência, de como é que surgiu naquele museu. Gana, certo, ou seja, E em isto é Portugal feito. Não, ela disse que a Inglaterra já devolveu ao Ghana. Isso existe. Em Portugal nada disto existe, porque, enfim, em Portugal foi iniciado, como a Ângela disse, um processo de estudo sobre a situação, mas a verdade é que em Portugal nunca tivemos o impulso externo, ou seja, de outros países, que existiu... Mas isso vai surgir. Não, claro, não, eu acho que, vamos lá ver, só para terminar, vai surgir de certeza absoluta, e eu sou da opinião que deve ser discutido e deve ser avaliado qual é que é a infraestrutura, qual é que é, se quisermos, digamos assim, a organização para fazer. Podemos estar preparados para isso. Okay. Portanto, essa é a minha opinião. Paulo Núncio, o Paulo foi muito crítico no Parlamento desta iniciativa do Presidente da República. O seu partido, o CDS, está na coligação que neste momento governa o país. O Governo não falou, mas presumo que a posição é crítica relativamente a esta iniciativa de Marcelo Rebelo de Sousa. Bom, em primeiro lugar, boa noite. Eu não estou aqui a representar o Governo, estou a representar o CDS. Que é um dos partidos que está no Governo. Sim, mas neste caso, a representar o CDS exclusivamente e dizer, como disse no Parlamento, que nós somos contra estes revisionismos coloniais, estas controvérsias históricas e estes deveres de reparação que foram surgindo no discurso do Presidente, e já alguma esquerda tinha levantado estas questões. E parece-nos, aliás, que são questões importadas de fora e que têm pouco a ver com o quadro lusófono. Certo. Aliás, há pouco foi referido, e bem, eu também fui convidado a participar no evento do CCB. Assisti a 6 magníficos discursos de 5 presidentes dos países africanos de língua oficial portuguesa e o presidente de Timor-Leste, e todos eles ignoraram olimpicamente o tema. O tema não está na agenda. O João Lourenço fala em pilhagem. Certo. O Presidente da Angola fala de escravatura, pilhagens e abusos do colonialismo. Que era muito mais. E o discurso era um bom discurso, mas foi um excelente discurso. Foi um excelente discurso. Refere, aliás, a questões traumáticas. Deixem o homem falar. Da guerra, e é normal que o faça. Mas em circunstância alguma falou em dever de reparação, certo, ou de indemnização. Sim, não falou disso. Não falou disso, e é um assunto que está completamente fora da agenda lusófona. E ainda bem. Não do Brasil. Do Brasil. Mas o que é que o Brasil quer? Pá, caramba! O Brasil quer o quê? Mas, pá, o Brasil, que ainda por cima é feito de portugueses. Porra! Quem é que lá está? Quem é que vive no Brasil? A maior parte deles são filhos dos colonos. O que é que eles querem? Eles é que têm de devolver o ouro a eles mesmos. Olha que porra. Eles é que o gamaram. Foram os pais deles que o gamaram. Caramba. Por amor de Deus. Isto é tão estúpido, pá. É que reparem, em África, eu até entendia, pá, que nós fomos à África e saímos de lá. No Brasil deixámos lá pessoas. No Brasil a semente foi plantada. O Brasil é um Portugal 2. E choca-me que os brasileiros não entendam isto. Que eles são descendentes de portugueses e de outros povos da Europa. Mas muitos deles são descendentes de portugueses e de franceses e de alemães, que são todos os povos que eles acusam de ter roubado coisas. Pá, é ridículo. Isto é absurdo. É um absurdo completo isto. Nem faz sentido nenhum. É que não faz mesmo sentido nenhum. Eu não percebo o que é que o Brasil quer, honestamente. Aliás, qual Brasil? O Brasil está-se completamente a cagar para isto. Isto é uma idiotice. Não, no Brasil não. Mas ao nível dos países, aliás... Então, olha, 50% do Brasil é descendente de africanos. Eles que peçam à outra metade que é descendente de europeus. Desculpa. Eu assisti também depois ao discurso do Ministro das Relações Exteriores do Brasil no Palácio da Ajuda, e também não foi feita qualquer referência ao dever de reparação. Ele fez a agência. Eu considero que ainda bem. E eu considero que ainda bem, porque... De facto, o que eu acho que nós temos que destacar é a capacidade excepcional que Portugal e os outros Estados lusófonos, em apenas 50 anos, é uma gota no tempo da história, conseguiram reinventar os seus relacionamentos, conseguiram sedimentar novas proximidades e conseguiram promover causas comuns e pontos comuns. Eu vou-vos dizer uma coisa. Eu acho graça
é como são as mesmas pessoas que enviam a saliva deles para aqueles sites marados para saber qual é que é a descendência ou a ascendência deles, ou whatever, de onde é que eles são, se são 50% africanos, 10% de portugueses. São essas pessoas que depois se indignam e dizem: não, ai, que merda, vieram cá, roubaram tudo. Pois, filha, tu és produto disso. Tu és produto desse roubo. Foste tu. O que nasceu desse roubo foste tu. Estás aí a dizer para Portugal devolver o ouro. Tu és filha disso, pá. A CPLP é uma coisa absolutamente extraordinária. Há 50 anos, muitos destes países estavam em guerra e foi possível ultrapassar todos estes traumas. Foi possível criar um espaço comum lusófono e hoje a lusofonia é algo que diz muito aos países africanos, aos países da CPLP e diz muito também a Portugal. E por isso, o meu ponto é este. Eu acho que a comunista de barba ruiva. História é a história. Eu tenho um enorme orgulho na história de Portugal. Tenho um enorme orgulho na história de 900 anos de Portugal. Tenho enorme orgulho nos descobrimentos portugueses e no que Portugal conseguiu dar ao mundo. A história é feita. Não havia necessidade nenhuma de reconhecer erros ou atenção, a história é um contínuo. Mas a vida dos povos não é um pouco como a vida das pessoas? Quando se cometem erros não há necessidade de pedir desculpa e de os reconhecer? Eu explico, se me permitir, só terminar este ponto. A história é um contínuo de virtudes e defeitos. E evidentemente que tem que ser interpretada à luz dos acontecimentos. Não é possível, eu acho que é um absurdo completo, procurar interpretar factos históricos, factos que aconteceram às vezes há séculos, à luz de um crivo do século XXI, esquecendo as referências, os comportamentos próprios da altura, e com isso procurando tirar consequências para os dias de hoje. E isso para mim é um perfeito absurdo. E deixe-me dizer-lhe, só para terminar este ponto... Não estou a acreditar que estou a concordar com Paulo Núncio. Isto é surreal. Francamente, eu acho que nós temos que olhar para o futuro, construir o futuro com os Estados soberanos que fazem parte da CPLP, espalhados nos 4 continentes, e respeitar a história tal qual ela foi João Pedro, queria só dizer alguma coisa antes de passar foi realizada. Sim, eu queria dizer o seguinte: esses erros, que de facto existem, estão reconhecidíssimos. No final do século XVIII e depois no século XIX, no Ocidente, as pessoas reconheceram que, por exemplo, a escravidão era uma coisa intolerável. E lutaram contra a escravidão. Quer dizer, Portugal foi dos primeiros países a abolir a escravidão. Não venham com esta conversa outra vez. É assim, isto não é bem assim. As pessoas, as pessoas, curiosamente, quem estava nas colónias foram os últimos a reconhecer isso. Os portugueses de cá, sim, começaram a perceber que isto não fazia sentido absolutamente nenhum, porque os zunzuns da Europa mandaram para esse sentido, porque a civilização empurrou essa porcaria para trás. Mas, nas colónias, que ficaram muitas delas paradas no tempo e que não tinham acesso às notícias das metrópoles e o caraças, e não tinham o estilo de vida nem a forma de pensar das metrópoles, continuaram paradas no tempo e para elas a escravidão era totalmente normal. Portanto, aquilo que acontecia nas colónias não era o mesmo que se passava na capital. Eu percebo o que eles querem dizer, mas não é bem a mesma coisa. Em Portugal. Deixa-me só dizer uma coisa, eu tenho grande orgulho na história de Portugal. Sim. Eu próprio sou um filho do Império, o meu pai veio de Goa em 1947 e, portanto, não tenho nenhum problema em relação a esse ponto e conheço relativamente bem a história de Portugal. Não como o João Pedro, nem de perto nem de longe. Mas, por exemplo, quando nós estudávamos, e não é só agora, nas décadas seguintes, o tema da escravatura não era um tema muito ensinado nos liceus. Não era. Ou seja, nós aprendíamos os descobrimentos, e bem, e não estou a falar em termos de culpa ou não. E não é nem deixar de aprender isso. Ricardo, é assim, eu posso-te garantir, eu estudei não há muito tempo. Okay? Eu estudei aqui. Na última vez que frequentei o ensino secundário foi para aí há 12 anos atrás. 12, se calhar mais. 14. Há 14 anos atrás. Há 50 anos, não foi há 50, mas deve ter sido para aí há 30 que o Ricardo andou na escola, ou 40, se calhar no máximo. Há 40 anos ainda estávamos muito na sequência do 25 de Abril, não é? Ainda vivíamos muito sobre aquilo que eram as ideias do Estado Novo. Hoje em dia, há 14 anos, eu dei a escravatura na escola, caramba. Eu dei a escravatura, isso estava nos livros de história, fazia parte do programa.
voltamos ao mesmo. A Torre de Belém tem seminários sobre escravatura, caramba. O que é que querem mais? Eu não estou a perceber. Mas o tema da escravatura não tinha um peso significativo nesse ensinamento. Não tinha. As coisas que sei sobre a escravatura aprendi-as depois. Porque Portugal não foi nesse campo um líder. O líder do combate contra a escravatura foi o Reino Unido. Certo. Portugal Seguiu. foi um dos países ocidentais. Isso eu sei. Mas o Reino Unido só foi um líder no combate à escravatura. O Reino Unido só foi um líder no combate à escravatura depois de ter comercializado milhões de pessoas. Menina, está bem. Mas porra, caramba, queres falar disso? É que não saímos daqui. É isto que eu digo. Olha, o Império Romano também andou para aí a matar toda a gente e a fazer coisas abomináveis. Vamos agora culpar os italianos por aquilo que o Império Romano fez. Isto é ridículo, isto não faz sentido nenhum. Até porque somos todos filhos. Na verdade, nós somos todos filhos do Império Romano. Se formos pensar bem nessa merda, o nosso sangue é latino, caramba. Nós descendemos desses cabrões. Portanto, vamos ter que dar também. Por causa disso. Eu sei lá o que é que o Marco Aurélio fez. O Marco Aurélio já nem é meu pai. Por amor de Deus. Foda-se com caralho, pá. É estúpido isto. Boas também. E depois? Então, esse é um ponto. Milhões de Sim, pessoas. toda a gente. Mas a questão é, o Reino Unido não milagrosamente resolveu começar a ficar contra o tráfico. Menina, por favor. Minha senhora. O que é que acha que levou o Reino Unido a fazer isso? O que aconteceu foi basicamente, precisando de mercados, precisando de uma série de outras coisas, essas nações mudaram de comportamento. Precisando de mercados. Sim, mercados já eles tinham, na verdade, e continuariam. Se os deixassem. Pressionaram, inclusive, Portugal e pressionaram o Brasil também. O que eu gostaria de... Eu adoro que esta senhora esteja a tentar ensinar história ao historiador. É engraçado. Pontuar aqui é que essa visão de Portugal está cada vez mais orgulhosamente só. Essa visão de que Qual visão? Não há nada a ser condenado nesse passado. Mas quem é que tem essa visão? Ai, meu Deus, pá, eu fico louco com isto, mano. Esta malta não pode. Isto não é real, desculpem. Quem é que pensa nisto hoje em dia? Mas quem Existem uma série. Eu não interrompi o senhor na sua fala. Posso terminar a minha? E aí o senhor pode falar. Só eu terminar. Eu vou reconhecimento dos crimes. Eu não consigo. Existe uma interpretação de. Mas ela ainda há ouvidos à malta do Chega e do ADN. Desculpa, mano. Que o que aconteceu, à luz de qualquer coisa, foi um crime contra a humanidade. Não são os jornalistas estrangeiros que o dizem, inclusive Portugal foi apontado como tendo dificuldades de reconhecer o seu passado colonial pela ONU, por uma relatora especial que esteve aqui em Portugal, e acho que essa é uma questão que Portugal enfrenta de uma forma que... Não é bem a mesma coisa. Portugal tem dificuldade em reconhecer o seu... O que é que ela disse? Deixa-me lá ver a palavra. Em Portugal, e acho que essa... colonial pela ONU. Foi apontado como tendo dificuldades de reconhecer o seu passado. Reconhecer o seu passado colonial porque muita gente ainda vive na sombra disso. Houve muitas pessoas que ainda vivem na sombra do passado colonial. E é mais por causa do que Portugal foi antes do que propriamente dos crimes que Portugal cometeu. Os crimes toda a gente sabe. Os crimes toda a gente sabe que Portugal cometeu. E não quer dizer que as pessoas estejam de acordo com isso. Mas, pá, de facto, Portugal já foi uma superpotência mundial e hoje em dia é um país com uma caganita às portas da Europa. Pá, é só isso. É só isso que os portugueses têm dificuldade em reconhecer. Colonial pela ONU, por uma relatora especial que esteve aqui em Portugal. E acho que essa é uma questão que Portugal enfrenta de uma forma que o debate público ainda é feito de... Por exemplo, é um tabu inexplicável para um estrangeiro. Por exemplo, nós estudamos uma história comum de Brasil e Portugal, que o Brasil ficou independente em 1822. O fato de Portugal mostrar tão pouco a responsabilização no passado escravocrata, porque Portugal inaugura o tráfico transatlântico de escravos de forma industrial. E o Brasil teve uma participação muito importante, obviamente, nesse comércio também. Qual é que foi a participação do Brasil? Bem, mas o presidente Lula da Silva, em 2005, foram eles. Lula da Silva vai até o Senegal e pede desculpas pela escravidão. Pronto, e chegou isto. Então o Marcelo também já foi ao Brasil, também já falou ao Lula e pediu-lhe desculpas. Está feito então. Está resolvido. Em 92, o Papa João Paulo II
foi ao Senegal e também pediu desculpas pela... O Papa também lá foi. O Papa que é brasileiro. Como todos sabemos, foi lá. O Papa foi lá e pediu desculpas pelo Brasil. Portanto, o Papa já... Primeiro foi o Lula, pediu desculpas ao Senegal. E depois foi lá o Papa e disse: está abençoada esta desculpa e está resolvido o problema. O Brasil já não tem nada a ver com isto. Agora, os cabrões são os portugueses. Vamos todos atrás dos portugueses. Pela escravidão. Mas deixa-me só Marcelo Rebelo de Sousa esteve... Pronto, malta, olha, desculpem lá. Pá, tínhamos tido aqui 200 mil milhões de africanos a trabalhar aqui no nosso país. Com a nossa vista grossa, pá. Desculpem lá, olha, pronto, foi mal. No Senegal e não falou nada. Deixa-me só perguntar-te uma coisa. Nós temos em Portugal uma comunidade brasileira gigantesca. Há uma relação absolutamente fluida e saudável entre Portugal e o Brasil. É jornalista. Em que é que tu achas que se reflete esse peso ou essa inexistência de um pedido de desculpas ou de uma reparação por parte de Portugal? Mas não houve um pedido de desculpa já. Isso não é uma questão muito mais académica? A relação colonial entre o Brasil e Portugal é muito menos tensa do que das ex-colônias africanas. O Brasil é independente há 200 anos. Essa questão, para nós, do colonialismo, é muito mais da questão do que foi saqueado, do que foi pilhado. E, embora, tecnicamente, Brasil e Portugal fossem o mesmo país, depois, quando a família real portuguesa fugiu para o Brasil, nós fomos alçados ao Reino Unido de Portugal. Pá, mas, malta, esclareça-me aqui uma dúvida. O que foi pilhado não foi feito por portugueses. Tipo, ou seja, claramente foram escravos que minaram e que retiraram o ouro e tudo o que seja. Mas aquilo que foi criado desse ouro era português. Foi com conhecimento português que foi criado. E que foi deixado no Brasil propositadamente. E que ainda hoje lá está. Construído. Portanto, o Brasil tem N palácios, N construções que foram feitas na altura do colonialismo. E portanto, não estou aqui a perceber esta questão. A quem é que vamos pagar? Aos indígenas brasileiros? Só se formos pagar aos índios do Amazonas, que esses devem ser os únicos que têm claim a esse ouro. Portugal, Brasil e Algarves. A verdade é que isso beneficiou Portugal continental. Da mesma forma que quando falam de responsabilidades comuns, que todo mundo é responsável pela escravatura, porque só uma parcela se beneficiou disso. Infelizmente, essa posição negacionista em Portugal não vai reduzir o discurso no âmbito de outros países. Porque a ONU debate isso. A ONU debate isso. Enquanto pessoa de uma ex-colônia, que eu estou tentando dar um ponto de vista um pouco diferente de europeus brancos. É só um ponto. Era aqui que eu estava à espera. Como é que esta senhora se chama? Ela tem noção que também é branca, certo? É que ela é caucasiana. O que é que estamos a falar aqui? Ponto de vista aqui. Não estou a dizer que é melhor ou pior. Mas há fatos. Há fatos. E só que Portugal deixa-me fazer o seguinte está numa visão ponto. dissonante. Deixa-me só fazer esse segundo ponto. Quando se fala de colonialismo e de escravatura, muitas vezes refere-se o período a partir dos descobrimentos e fala-se dos impérios europeus, do português, do espanhol, do inglês, do holandês, falámos nisso. Mas será que o colonialismo e a escravatura começaram no século XV? Ai, obrigado, Paulo Núncio! Então, se assim não é, porque é que não se faz essa mesma referência, essa mesma narrativa a todo o período da humanidade onde houve colonialismo e escravatura? Ora bem! Deixa-me dizer-lhe, a antiguidade clássica está cheia de escravatura. O Império Romano foi construído com base em mão de obra escrava. Atenas fazia os prisioneiros de guerra escravos. Não acredito Os árabes nisto. fartaram-se de fazer escravatura nos países que invadiram. Não, porque nessa altura estes gajos não existiam ainda, por isso é que eles não estão a pedir. Como eles não existiam nessa altura, como andavam lá no Amazonas, nessa altura, não têm necessidade de exigir seja o que for. Porque nesta altura os únicos que eram lesados éramos nós. A própria África, as tribos africanas, quando tomavam o território de outras tribos africanas, muitas vezes faziam escravos esses povos. É um novelo que não tem fim. O discurso sectário aponta exclusivamente para os países europeus, para o Império Europeu, e que não faz sentido. Porque se essa lógica não fosse uma lógica sectária e abrangesse todo o mundo e toda a humanidade, eu pergunto, o que seria Portugal alguma vez... Epá, ouçam, esta pergunta é tão estúpida, mano. O que é que seria Brasil sem Portugal? Então, vamos por aí.
Epá, isto é a mesma coisa. Isto é uma idiotice autêntica. Isto é como se hoje fôssemos invadidos por alienígenas, nos usassem a todos para, de repente, começarmos a enviar recursos para a metrópole planetária, não é? E eles deixassem cá uma carrada de tecnologia, uma data de merdas, desenvolvessem a humanidade, tipo, a anos-luz do que somos agora, e daqui a 2000 anos estarmos a dizer, os aliens foram os merdas, o que é que seriam dos aliens sem nós? Foda-se. Por amor de Deus, isto é ridículo, isto é mesmo ridículo, até já me está a dar dor de cabeça isto, pá. Pediu, alguma vez incluiu no seu discurso deveres de reparação dos iraquianos por causa da escravatura que existia na Babilónia, dos africanos, dos árabes. Isto desmonta. Alguma vez fez essa referência? Nunca fez. Este discurso é tão desmontado tão rapidamente, é tão estúpido. A lógica é sempre os impérios europeus, Portugal à frente, seguido dos outros impérios. Não faz nenhum sentido. Isso tem que ser visto. Evidentemente que a escravura é uma coisa hedionda. Todos nós reconhecemos. Sim, está bem, mas quer dizer, mas porquê é que... A pergunta é, a escravatura começou no século XV? Começou no século XV? Não começou. Começou muito antes. E, no entanto, essa narrativa de tão sectária, de tão ligada aos impérios europeus, começa como se as coisas começassem aí. As coisas não começaram aí. Muito bem, e por isso, a lógica tem que ser uma lógica mais abrangente. Deixa só dizer uma coisa ao João Pedro e depois passamos à Graça. Posso? Estou a escutar-vos os dois Não, lados. o que eu queria dizer é o seguinte. Deixe-me fazer aqui uma analogia para tentar que aqui e as pessoas lá em casa entendam bem esta particular posição do Brasil relativamente a Portugal. Como toda a gente sabe, os Estados Unidos foram uma colónia. Certo. Os Estados Unidos começaram a receber escravos negros levados pelos negreiros ingleses no século XVII. Certo. 200 anos depois, quando os Estados Unidos se tornaram independentes, tinham perto de 1 milhão de escravos negros. Certo. Toda a gente sabe, eu não vou alongar nisso, a questão, o problema, as questões... Olha, eu vou-vos dizer, são dois países que fizeram exatamente a mesma merda e um descartou-se de responsabilidades e o outro não. É só a única diferença. Neste momento os Estados Unidos estão a lidar com esse problema, ainda hoje, e o Brasil descartou-se completamente de toda a responsabilidade que tinha e virou tudo para Portugal. De repente só Portugal é que foi o... Olha, o Reino Unido, hoje em dia, nesta questão da escravatura nos Estados Unidos, fala-se zero. Fala-se zero disto. Nunca mais se falou do assunto. Em relação aos Estados Unidos, estão sempre a falar disto constantemente, de tudo aquilo que aconteceu até há bem pouco tempo, não é verdade? Até 1900 e troca o passo. Raciais, uma guerra civil, tudo o que está relacionado com a escravidão negra nos Estados Unidos. Claro. Que atingiu um patamar elevadíssimo. Em 1850 ou 60, altura quando foi a guerra civil dos Estados Unidos. Os Estados Unidos pedem à Inglaterra reparações por terem introduzido o tráfico de negros no seu território. Não pedem. Eles reparam eles mesmos. Desculpe, porque é que o Brasil, que de facto tem uma enorme responsabilidade no tráfico de negreiro, porque o tráfico de negreiro era feito do Brasil para a África, a intervenção de Lisboa no circuito é reduzidíssima. Portugal não teve. 4%. Desculpe, Portugal ganhava com isso. 4%. Ganhava através dos impostos. Claro, os impostos. Então já não é 4% do tráfico de negreiros. Pronto, mas Ricardo, sim, mas e o Brasil não ganhou com isso? É isso que estamos a dizer. Todos ganharam com isso. Porquê que o Brasil não se responsabiliza de igual forma? O IVA da escravidão deveria ser mais elevado. Mas 4% do tráfico negreiro partiu de Lisboa. 4%. 37% partiu dos portos brasileiros diretamente para a África e retorno. Com a coroa a faturar, então. Com a coroa portuguesa faturando. Era para os interesses do Brasil. Eu estou o contrário. Aliás, estou a dizer que Portugal ganhava com isso mesmo. Quando o Brasil se tornou independente... O Ricardo neste momento está a ter uma postura muito pouco imparcial neste debate. Sinceramente. Isto chega a dar dó. Desculpe, é factual. Quando o Brasil se tornou independente em 1822, continuou a fazer tráfico de escravos e continuaria a fazê-lo se os ingleses estivessem permitido. Obrigado, senhor historiador. Nossa dívida nesses 30 anos, o Brasil importou 1.300.000 escravos. E Portugal realmente não lucrou nada com a escravidão. Nessa altura, nada. Portugal não tinha nada a ver com isso. Nada. Nessa altura, nada. Principalmente depois da independência.
Da independência, Portugal concorda que não é possível reparar o passado e que a única maneira é verdadeiramente tentar reparar o futuro com iniciativas como aquela que há bocado referi? Pronto, obrigado, minha senhora, extremamente inteligente. Ou seja, esquecer as indenizações, esquecer os pagamentos e avançar para a frente, ver o que é que se pode fazer para dar uma ideia diferente. Se calhar eu nem sei como é que é possível discordar neste tema. Pá, não consigo compreender. Só mesmo malta que está completamente delusional é que não consegue concordar com isto. Como o Ricardo falava, pelos manuais escolares, acabar com essa ideia de que, património, que os descobrimentos e o Império foi uma coisa exclusivamente... João Pedro, qualquer coisa, já te digo, Princesa. Se calhar há coisas a fazer aí, para a frente. Aparecer outra vez eu nesta discussão estou relativamente no meio, porque não concordo com a visão de todo. Então, mas porquê? Porque eu, aliás, acho que o Ricardo colocou uma questão que para mim é muito importante, que é a visão que os portugueses sempre tiveram de si próprios. E a visão que nós, como país, sempre quisemos projetar nós próprios. E que não é uma imagem verdadeira. Como país e como império. Há uma ideia de identidade nacional que vem do próprio império, não é? Não é por acaso. O primeiro império nasce em 1415 e é o último a acabar. Que nos manuais escolares não se falava sobre a escravatura. Não é por acaso. Espera, o primeiro império nasce em 1415? 1415 de identidade nacional que vem do próprio império, não é? Não é por acaso. O primeiro império nasce em 1415 e é o último a acabar. Que nos manuais escolares não... Espera, o Império Português foi o último a acabar? A Grã-Bretanha não acabou muito depois? Com Macau? Sim, mas Português... Esperem lá, calma lá, mas não foi o primeiro império a começar. Colonial, certo. Bem, mas não foi o primeiro império no mundo, certo? Não se falava sobre a escravatura, não é por acaso. Não é? Sim, mas pode-se falar daí, continuando a falar do resto. Não. Garcês, eu posso só dizer uma coisa. Eu tenho estado calada o tempo Tem toda todo. a razão. Então eu digo do fim. Quer dizer... Com certeza. Então quando é que o Reino Unido deixou a última colónia? Exatamente. É que essa visão não era só dos portugueses, era das outras pessoas também. Ouça, nós podemos ter opiniões diferentes. Não, isso é factual. Só estou a tentar... Os factos são uma coisa muito importante, mas há várias interpretações para os mesmos factos. Claro que sim. Pronto, os factos não são matéria... Mano, na Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, foi quando a Rainha Elizabeth foi coroada. E nessa altura a Índia ainda era uma colónia britânica. Aliás, a Índia não tenho a certeza, mas os países africanos ainda eram. Não foi muito tempo antes, então. Se foi... Não, estamos a discuti-los. Os factos têm diferentes perspectivas. A Holanda tem ilhas na América que hoje chama de reinos constituintes e antes eram chamados colónias. Então, portanto, tem só a ver com a terminologia. Estou a ver. Diferentes visões sobre os factos. E eu não quero aqui entrar nessa discussão, mas o que eu estava a dizer é o seguinte. Eu acho que é importante, como comecei por dizer, que o país e os países discutam a questão. Nós não podemos continuar a fingir, eu estou parcialmente de acordo com o que estava aqui a dizer Juliana, nós não podemos continuar a discutir que nós somos um país de boas almas e que sempre fomos. Porque não fomos no nosso... Mas ninguém está a discutir isso. Isto parece uma conversa de doidos, meu. Parece uma conversa de doidos. Isto é mesmo uma conversa de doidos, sinceramente. Isto nem sequer tem que ser uma discussão, ninguém acha isso. Essa história é assim. Portanto, eu acho que há um tema que é a discussão. Eu acho que isso é super importante. É importante fundamentalmente, porque para olhar para o futuro é muito importante conhecer bem o passado. E conhecê-lo de uma forma crítica, com perspectiva crítica, olhando para o que foi o bom e o mau, porque houve bom e houve mau, mas sem quase ficarmos ou no preto ou no branco, porque não é assim. A visão não é essa. Pá, esta expressão usada neste contexto é um bocado perigosa. Graça, esta expressão usada neste contexto é... Pá, não recomendo. Mas essa perspectiva crítica deve-nos levar, por exemplo, a acabar com os símbolos do Império, como há pouco tempo teve em causa em Lisboa, na Praça do Império. É esconder e anular esses símbolos? Não. Ou é explicar de uma forma diferente? Esse caso também não era bem assim. Às novas gerações, aquilo que foi a história do Império Português. Eu acho que a discussão que nós estamos a começar a ter, eu acho que há um aspecto positivo nesta perspectiva ou neste tema que o Presidente da República lançou. Eu não concordo de todo em todo como foi feito, mas acho que nos leva a discutir. E isso tem pelo menos esse lado bom. Malta, desculpem lá, mas vamos aqui ter uma conversa. Vocês não deram a escravatura na escola? Tipo, não se falou, quando falaram da história de Portugal e da história dos descobrimentos, não se falou da escravatura?
Ninguém vos explicou o que é que fomos lá fazer e o que é que aconteceu? Pá, imagina, de repente estou a sentir que fui só eu que dei isto na escola. Tipo, é que isto é ridículo. Que conversa é esta? Parece uma conversa de malucos. E acho que se esse lado bom tiver efeitos, aquilo que, por exemplo, acontece nas escolas, na forma como nós falamos sobre isso, na forma como nos órgãos de soberania a questão é discutida, na forma como as famílias discutem a questão, eu acho que isso já é positivo. Acho que é positivo. Portanto, o facto de não haver nenhum problema com as ex-colónias por causa disto e, portanto, haver uma relação ótima... Não é uma questão... É que não está na agenda. Não quer dizer que Portugal não pare para pensar um bocado nisto. Não é uma questão de haver um problema ou não haver um problema. O que me parece, e a minha opinião é assim, estes temas são temas, aliás, dos quais nós podemos trazer coisas positivas. Vamos lá ver. Eu vou pegar aqui no exemplo de França para sair de Portugal, para tentar aqui... O exemplo de França, o que França fez relativamente à restituição dos bens culturais, é um exemplo interessante, porque transformaram um problema num projeto positivo. O que Sim, foi... porque a França está num... A França, então, com a malta que veio das ex-colónias, tem uma relação fantástica. Basta olhar para lá. Foi feito o trabalho. Fizeram um trabalho. A França estão a ser um exemplo fantástico no que toca à forma de gerir portanto, foi as ex-colónias. A identificação dos bens culturais, foi feita a restituição, todo o processo legislativo foi seguido, mas fizeram uma coisa muito extraordinária, que é transformar isso num projeto de colaboração cultural entre os dois países. A Indonésia está a fazer o mesmo. Claro, a Holanda está a fazer e o que fizeram, aliás, é muito interessante, porque o que fizeram fizeram foi, antes dos bens irem para o Benin, fizeram uma exposição com os bens que iam ser devolvidos, com curadoria dos dois países. Foi feito todo um processo de apoio técnico de França ao país que ia receber os bens devolvidos, que foram colocados num museu que foi feito para aquele efeito. Houve uma espécie de diplomacia cultural, claro, e a Holanda está a fazer isso muito bem com a Indonésia. Precisamente, e a forma como envolveram as novas gerações... O anterior governo pagou em Angola, não é um museu, que neste momento é o museu... Não, Portugal o que pagou foi a recuperação do forte. Foi a recuperação do forte São Francisco do Penedo em Luanda. Sim, só para terminar, o que eu estou a dizer é o seguinte, eu acho que esta discussão e esta reflexão, para mim, são importantes e podem se transformar em algo positivo na relação entre os países, como nós temos relações boas com todos os países em geral da comunidade de língua oficial portuguesa e temos inúmeras oportunidades de melhorar essa relação através de projetos como este que eu estou a referir de França. Pois, é aquilo que eu estou a dizer, que é, esta discussão é tão sectária que só se fala nesses bens que foram da Europa colonial. Porque se for, mesmo dentro dessa época, as guerras que aconteceram e as invasões que aconteceram na Europa, ninguém está a falar disto. Então a França tem que devolver tudo a toda a gente, meu. Ou seja, isto é um tema divisivo e conflitual, mas pode também ser transformado em algo positivo para as relações entre os países. Não, eu queria pontuar aqui com o seguinte, quer dizer, eu acho que esta questão do dever de reparação é uma coisa que de facto a mim não faz muito sentido, porque, vamos lá ver, faz sentido sair daqui uma delegação portuguesa do governo português, dirigir-se a Madrid, falar com o governo espanhol e pedir uma reparação pelas pilhagens que aconteceram quando Portugal esteve ocupado por Espanha entre 1580 e 1640? É assim, eu ouço isto e é exatamente este o ponto. Epá, eu não acredito, estou a concordar tanto que o Paulo não assiste. Isto para mim é inacreditável. Faz sentido isso? E tecnicamente não era bem uma ocupação. Faz sentido sair daqui uma delegação. Pronto, não era, agora de repente não foi uma ocupação. Eles vieram cá porque foi, casou a rainha com o rei espanhol e de repente não foi uma. Mas o povo português queria muito. Eles queriam todos estar sobre o domínio espanhol. Todos nós sabemos disso, até porque não andaram à porrada nem nada. Não houve batalhas. Pá, eles vieram cá. Vieram cá passar férias. Ó Ricardo, vieram cá passar, os espanhóis vieram cá porque todo o povo português queria. Não, os espanhóis que venham para cá, vamos perder a soberania completamente. E pronto, epá, olha, por acaso andámos todos à mocada e a matar-nos uns aos outros. Mas, epá, olha, pronto, vieram cá passear. Uma coisa com a outra. Voltaram menos para lá do que vieram. Mas pá, mas pronto, mas... Faz sentido sair daqui uma delegação. E não foi porque ficaram cá de férias ou a constituir família, foi porque foram para debaixo do chão. Ricardo, estão mortos. São portuguesa e encontrar-se com o presidente na Macron batalha e pedir uma reparação pela pilhagem das invasões napoleónicas no princípio do século XIX. Faz algum sentido isto? Também foi Napoleão, também veio a convite nessa altura. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido.
Porquê que isto é incomparável? É comparável, completamente comparável. Não é e, no entanto, com essas e com a muitas vossa outras visão violências sectária não é sectária, de procurar Então, mas porquê que não é comparável? Isto que eu queria perceber, deviam-nas deixar falar. encher de complexos de culpa os portugueses por terem realizado descobrimentos extraordinários. Mas deixa, Paulo, já agora, mas é uma pergunta prática. Por exemplo, só terminar este Portugal ponto. pagou 32 milhões de euros para a reconstrução do Forte de São Francisco do Penedo em Luanda, porque Angola olhava para aquilo sem grande interesse, e além disso tinha sido depois na sua ponta final mas uma prisão da PIDE, da DGS, portanto os angolanos não tinham grande, e Portugal pagou porque é o seu património. E Angola decidiu fazer lá um Museu da Resistência, portanto isso já levantou algumas discussões. Mas a minha questão é, Portugal deve ou não deve ter uma política ativa, com o caso dos outros Estados queiram, naturalmente, de reconstrução, requalificação daquilo que é o seu património, aliás, dos seus descobrimentos. Cooperação com os Estados lusófonos no âmbito da lusofonia faz todo o sentido. A Gulbenkian pagou daqui até Malaca restauros fortes atrás dos outros, que esses países muitas vezes não tinham interesse. Mas deixe-me ir um pouco mais longe. Com essa justificação. Deixe-me ir um pouco mais... Eu sei que é o irmão do António Costa, amigo. Machista? Não. Mas espera, deixe-me ir um pouco mais longe, se me permitir. O que a Graça estava a dizer, o exemplo de que... Agora já é património lusófono nos outros países. Quando é para pagar, para reconstruir, já é património lusófono. A Holanda e a França viraram um bocadinho ao contrário o tema, não do ponto de vista político, mas do ponto de vista quando não é, quando é para acusar, é fortes de opressores. Prático. Mas os holandeses proativamente escravocratas. Uma grande exposição no Rijksmuseum, que é o irmão do António Costa, o maior museu de Amsterdão, sobre a escravura, e começaram a formar os museus da Indonésia e do Sri Lanka. Eu ainda estou a tentar perceber porque é que o Paulo Núncio, porque é que é incomparável aquilo que ele disse. As peças era uma política com certeza, dentro da lusofonia, com certeza, reforço da CPLP, com certeza. Agora, ainda uma análise ainda mais abrangente. No âmbito do Império Português, estava-se a falar nas obras de arte. Quantas obras de arte portuguesas ficaram nas ex-colónias? Também vamos pedir uma indenização. Vamos pedir uma indenização. Notem, eu não consigo ouvir o Paulo Núncio. Não dá. Eles começam todos a gritar por cima. Não dá. O Brasil indenizou Vamos pedir Portugal. uma indenização por causa dessas obras. Vamos pedir uma indenização. O Brasil indenizou Vamos pedir Portugal. uma indenização por causa dessas obras. Mais mas, o Império Português. Olha, há um exemplo histórico. Mário Soares, por exemplo, devolveu o ouro de Goa aqui uma frase. E negociou, foi ele, aliás, que coordenou todo esse processo com a Índia, numa altura em que a Índia estava a dificultar as relações com Portugal e fazia disso uma questão importante. Mas quer dizer, vamos lá ver, numa lógica mais abrangente, o Império Português construiu cidades em África, estradas em África, com mão de obra escrava em África. É pá, mulher, cala-te, pá, caramba! Minha Nossa Senhora, que ela não se cala com isto! É pá, fogo! Com mão de obra escrava. É pá, olha, queres ir? Olha, ó Juliana, eu vou mandar abaixo o aqueduto das águas livres e vais lá tu construir aquilo. Pá, vais lá construir aquilo. Mandamos abaixo o aqueduto e tu vais lá construir. Pronto. Pá, manda-se olha, Conímbriga, vamos rebentar com Conímbriga toda e vais lá tu fazer outra vez. Que é para se fazer como deve de ser. É pá, por amor de Deus. Portos em África, barragens, todos funcionários bem remunerados, com pelo facto dos países africanos terem ficado com esse património, Portugal deve agora pedir uma indenização por tudo aquilo que investiu em África. Faz algum sentido desculpa, isso? O senhor está-me dizer que foram empregados bem pagos? Marcelo Rebelo de Sousa traiu o povo português? Foi trabalho forçado. O Brasil usou massivamente no século XIX, com muitos habitantes vindos do Minho, por exemplo, aquilo que na altura se chamava escravatura branca. Mas a escravatura negra, aquela... O meu ponto era só isto. Epá, esta jornalista, minha Nossa Senhora, o que é que está a acontecer? E responde já a Ângela. O ponto é este, a partir do momento em que se começa a falar em deveres de reparação, quer dizer, primeiro, tem que ser ao princípio da humanidade, não se pode começar só no século XV, e em segundo lugar, então, vamos fazer encontros de contas. Todas as cidades, todas as estradas, todos os portos, todas as escolas, todos os hospitais, todas as barragens que Portugal deixou, e bem, aos países africanos, será que Portugal também tem um direito a receber uma indenização dos países africanos? Mas evidentemente isso é uma visão muito tem. economicista da questão. Não, você não pode compensar escravatura e pilhagens com obra pública. Com três... Então, ou seja, não há nenhum valor associado.
Então esta discussão serve para quê? A reparação é o quê, exatamente? Qual é que é a reparação que querem fazer? Se não é mandar dinheiro para lá, se não se pode compensar de um lado para o outro, não, agora de repente já não podem. Ou seja, eles querem o nosso ouro de volta, mas já não se pode. Pontes de um hospital. Já só contam as... É isso. É uma visão muito economicista. Eu estou simplesmente a dizer que quando entramos nesse ajuste de contas sectários e totalmente desfasados da realidade, pode-se discutir tudo e discutindo tudo percebe-se o absurdo da questão. É verdade. Quanto à questão que me colocou, eu represento um partido conservador, não represento um partido radical e populista. A sua posição no dia do 25 de Abril não foi condicionada pelo facto de neste momento ter 50 deputados do Chega à sua direita? Repare, o CDS faz 50 anos este ano. O CDS sempre foi contra revisionismos coloniais, contra controvérsias históricas, contra deveres de reparação de outros países. Sempre fomos a favor da CPLP, sempre fomos a favor da lusofonia. Deixe-me dizer, dentro disto, sempre fomos a favor, e aí sim, de apoiar as famílias retornadas que vieram com uma mão à frente e outra atrás, por causa e em resultado de um processo desastroso de descolonização que levou um conjunto de famílias a perderem tudo nas ex-colónias e a deixar as ex-colónias em guerra civil. Terminando só este ponto, sempre fomos a favor de apoiar os ex-combatentes. Sim. Porque entendemos... Mas aqui a questão é que o Brasil descarta-se de toda a responsabilidade nisto. E esta estupidez é ensinada aos próprios brasileiros. Que eles não tiveram responsabilidade nenhuma. Que foram os portugueses, um país desta dimensão, que obrigaram os próprios brasileiros a instaurarem a escravatura. Como se os brasileiros não tivessem tido papel nenhum nisso. É uma estupidez. Foram pessoas que foram para a África arriscar a sua vida e muitos deles regressaram com incapacidades físicas em resultados de ferimentos de guerra. Agora, nós sempre tivemos essas posições. Eu sei. O CDS sempre muito bem, portanto, não são e não tem absolutamente... Eu sei que eles praticaram escravatura depois da independência, eu sei. Nada a ver com partidos que chegaram agora. Juliana, o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil, embora não tenha falado na tal jantar que o Paulo referia, mas deu uma entrevista à Lusa, onde lembra que no Brasil estão exatamente a fazer com os ascendentes africanos que foram escravizados pelo Brasil e têm, por exemplo, sei lá, pago bolsa de estudo, portanto há uma série de atividades culturais que são... Cotas para entrar na faculdade. O Brasil tem uma série de iniciativas que tentam, o Brasil é um país onde existe muito racismo ainda, um racismo de uma certa forma estrutural, mas tem a ver... Porquê que se... Olha, então mas... não me digam que o racismo no Brasil também foi uma coisa que foi Portugal que causou. Não pode. Os brasileiros são racistas com os próprios brasileiros. Então mas será que isso se deve ao facto de eles terem continuado a escravizar gajos lá naquele país, depois de Portugal já não ter absolutamente nada a ver com isso? Não pode. Havido iniciativas nesse sentido. Há cotas na universidade para... não basta simplesmente ser afrodescendente, existem outros critérios econômicos, mas uma tentativa. O próprio Banco do Brasil, nesse momento, é investigado pelas suas relações do passado escravocrata. Há uma série de tentativas de perceber. E aí... o Banco do Brasil teve ligações escravocratas? Achava que era só o Banco de Portugal. Então, mas o Banco do Brasil também tem ligações a escravos? Não pode ser. Tem uma diferença. Tu achas que é esse tipo de iniciativas concretas que o Brasil neste momento espera de Portugal? Eu acho que tem uma confusão de que reparação, o conceito de justiça reparativa, ela vai muito além do pagamento financeiro. É muito mais de ter um conceito que prioriza o que pode ser feito em relação à vítima. Em vez de focar na punição, foca na vítima. Juliana, a vítima morreu há 200 anos, a última, há 200 anos atrás. De que... Então, o que existe é a Comissões da Verdade também. Isso, por exemplo, foi o que permitiu a África do Sul pós-apartheid... Por amor de Deus. Olha, não se pode comparar a Espanha invasora com Portugal colonizadora. Mas pode-se comparar Portugal com a África do Sul. Isto é do caralho. Conseguir ser um país
que não estava em guerra civil, que era simplesmente não puniram aquelas pessoas, mas houve um reconhecimento do que foi feito. É que honestamente eu aceitava uma discussão com os povos africanos, tipo a Angola, Moçambique, que foram quem mais sofreu nas mãos dos portugueses. Agora, vindo dos brasileiros, mano, isto é mesmo uma estupidez autêntica. É mesmo estúpido. Então que não seja... Este senhor, coitado. O historiador deve estar neste momento a rever a sua vida inteira. A pensar, andei eu a estudar história para isto. Para agora estar aqui a debater esta merda. Do século XIX. Eu não estou aqui... Quem são as vítimas? A vítima da escravatura é a população negra. Isso é evidente. Ou são os europeus que não foram indenizados. Porque no Brasil... Como a população negra? No Brasil... A partir do século XV. E também mas antes. Antes houve o fenómeno de escravatura muito antes do Império Português. Houve, mas não só o Império Português, mas como a Europa, o que inaugurou, e isso... É algo que está muito bem documentado, é factual, é a dimensão que o tráfico negreiro transatlântico teve, com milhões de pessoas sendo arrastadas do continente africano para trabalharem, muitas delas no Brasil ou nos Estados Unidos e no Caribe. O que existe é factual. A vítima, nesse caso, são as populações negras. Eu posso falar sobre o que aconteceu no Brasil com a população negra. Portanto, sabem uma coisa? Sabem qual é que é o problema disto? É que na altura... em que começaram a haver os primeiros atos de escravatura, ninguém escreveu sobre isso. Escreveram numa pedra e essa pedra ficou. Perdeu-se. Perdeu-se na altura. As pessoas foram libertas de qualquer maneira. E o que aconteceu? Houve indenizações aos proprietários de escravos, não aquelas pessoas que estavam sujeitas ao trabalho forçado. Então, o Estado brasileiro largou aquelas pessoas sem qualquer estrutura e indenizou os senhores de escravos, porque, coitados, estavam perdendo as suas posses. Inclusive... Então, mas... Pois, então afinal eu achava que isto tinha sido Portugal. Então afinal foram os brasileiros que indenizaram os escravos, os traficantes de escravos e não as vítimas. Eu achava que tinha sido Portugal. Que coisa estranha. Isso foi o comum. No próprio Reino Unido, grande defensor da libertação da escravidão, também indenizou os proprietários de escravos. Sim. Então, são populações que foram jogadas à miséria. Eu precisava perguntar ao João Pedro Marques, que tem que ser rapidamente, porque estamos quase a chegar ao fim do programa. Pois, claro que foram indenizados, porque o conceito na altura estava a lidar com propriedade sobre pessoas. Certo. Era uma propriedade. Sim, para se acabar com esse conceito... Naquela altura era necessário realmente que se indenizasse as pessoas. É um facto, senão essas pessoas nunca iam aceitar perder as merdas. Essas pessoas nunca iam aceitar perder as roças e o caralho. Por causa de umas ideias, de umas novas ideias que evidentemente eram as certas, mas não foram. Está a licença agora. Mas o conceito era esse, não é? E portanto, não foram os brasileiros, as autoridades brasileiras que indenizaram. Quase todos os países indenizaram. A Inglaterra, os Estados Unidos não indenizaram porque foi na sequência de uma guerra civil. Mas a Inglaterra indenizou, a Holanda indenizou, a França indenizou porque era uma propriedade. Agora, quando fala no lucro que os brancos obtiveram com a escravatura, não se esqueça do lucro que os chefes negros obtiveram com a escravatura. Em África. Em África. Não é a mesma dimensão. O problema não é da dimensão. O problema é a dimensão. Não, o problema é a natureza, porque o que está aqui em causa é o seguinte, aquilo que tem de um lado uma economia monetarizada, que é do mundo ocidental, e tem do outro lado uma economia e uma sociologia que funciona num âmbito diferente. Certo. O lucro para os africanos não era calculado em moeda, era calculado de uma outra forma, em termos de ganhos sociais e políticos. Mas essa parte está sempre excluída da equação. E outra parte que está excluída, deixe-me só acrescentar isto num instantinho. Outra parte que está excluída é o mundo árabe. Os árabes transportaram tantos ou mais escravos através do deserto do Saara e do Oceano Índico, como no tráfico transatlântico. Mas João Pedro Marques acha ou não que este debate já é eu agora quero ver como é que vamos pedir ao Shah da Pérsia. Vamos pedir ao Shah da Pérsia. Agora já não vale a pena porque já arrebentámos com aquilo tudo. Já não dá. Mas pronto, devíamos ter ido pedir ao Shah da Pérsia a reparação histórica. Reparável. Eu ando a debater este assunto aqui desde o início do século, mas com mais intensidade desde 2017. Eu espero que seja imparável. Já vamos pedir aos gajos do Dubai para mandarem Ferraris para Portugal e aos negócios. Só não mandem o window, tudo o resto pode vir.
Olha, eu acho que eles já estão a pagar, o Dubai já está a pagar a reparação histórica só por ter lá o window e o nevoeiro. Já, ao contrário do que se diz, nada disto é omitido, nada disto é escondido, tudo isto é debatido. Nós vivemos numa sociedade... A Graça não concorda. A Graça acha que o Partido Socialista devia tomar alguma iniciativa relacionada com isto? Eu hoje em dia não falo pelo Partido Socialista. Sim, como ex-ministra. Exato, como ex-ministra. Deixa-me só dizer, eu não tenho tantas certezas. Que bom que tenho tantas certezas, eu não tenho. E também não chamo sectários a quem tem uma opinião diferente da minha. Acho que são apenas, no sentido são opiniões apenas lógico diferentes. do tema. Paulo Núncio, são apenas perspectivas diferentes e acho que é importante que estamos a debater. Eu não gosto de chamar ninguém sectário. O que eu acho... São sectários. Acho é que o facto de haver muitos outros povos, desde a história do início da humanidade, que o fizeram, não faz com que seja bom que tenha sido feito, primeiro. Mas ninguém está a dizer que foi bom. Segundo, acho que esta discussão é uma discussão bastante importante, porque é uma discussão que permite trazer uma luz diferente sobre aquilo que é o país, e o país continua a ser um país com grandes níveis de racismo, com grandes níveis de igualdade e com uma perspectiva sobre si própria que não é correta face à história e face aos factos. E, portanto, esta discussão, na minha perspectiva, é importante. E se nós conseguirmos fazer esta discussão, transformando esta discussão em alguns exemplos e alguns... Esta ideologia, eu vou dizer isto. Isto é ideologia de esquerda, ok? Claramente. Não quero dizer que toda a ideologia de esquerda seja má, não é? Mas esta ideologia de esquerda, para mim, é tóxica que dói. E eu acho que a esquerda só vai perceber o quão tóxico isto é daqui a uns aninhos, quando começar a colher os frutos. Já está a colher os frutos disto. Efetivamente, cada vez há mais radicalização de direita. E eu acho que a esquerda não está a perceber que ter este tipo de discursos em público só vai causar mais radicalização. Eu acho que eles têm que perceber, eventualmente, que isto só está a criar mais extrema-direita. Este discurso de merda que ninguém quer. Literalmente. Os projetos positivos, como referia, quando temos extraordinárias condições para o fazer, porque temos relações muito boas com aquilo que são os países... Insisto, a língua oficial portuguesa. Acho que isto é de esquerda geral, porque repara, estamos uma ex-ministra do PS a falar. Portugal tem condições como... Não é uma pessoa do Bloco de Esquerda. Se fosse uma pessoa do Bloco de Esquerda, eu até aceitava. Ou do PCP. Para fazer esta discussão, da esquerda moderada, supostamente. De frente aquilo que é para dizer e transformar isso num potencial positivo para nós e para o resto da comunidade portuguesa. Portanto, mesmo entre uma sopa e uma sobremesa, o tema está lançado. A capa do Expresso tem uma palavra sempre, 25 de Abril sempre, e tem um grande trabalho sobre os 50 anos do 25 de Abril. Entrevistas a Ramalhianos e Carlos de Matos Gomes, o antes e o depois, Portugal em 50 indicadores, o que é feito dos símbolos do Estado Novo, histórias... Pronto, fantástico. Sim, senhor. Pronto, meus amigos, olhem, ficamos daqui.